Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando sequência a essa série de estudos Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Já fizemos uma introdução ao livro no primeiro estudo. No segundo, nós então trabalhamos a pessoa de Jesus, como ele é apresentado, como ele se revela ao escritor desse livro, o apóstolo João. E já a partir dos textos seguintes, começamos a estudar as 7 cartas conhecidas, cartas do Apocalipse, que são 7 cartas dirigidas para cada uma das 7 igrejas do livro em destaque. Agora vamos para o quinto, a quinta igreja, a quinta carta, e nesse caso, carta à igreja de Sardes. Então, nós, como já temos feito, primeiramente vamos fazer uma leitura do texto para que tenhamos uma compreensão facilitada da sua mensagem. Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos e amigos, esta é a segunda menor carta das 7 que Jesus ordenou que João escrevesse e as enviasse. A menor carta das 7 é a carta à igreja de Esmirna. Então, Sardes, por que Jesus escreveu, ou melhor, deu ordens para que João escrevesse essa carta e a enviasse a Sardes? Sardes, como alguns já sabem, é uma cidade do interior da região da Turquia. Hoje só há ruínas dessa cidade, mas no passado, num passado muito antes do início da igreja, Sardes era uma cidade realmente extraordinariamente pomposa, uma cidade rica. Inclusive, um dos povos que ali deram início a essa cidade tiveram a oportunidade de descobrir muitas riquezas materiais. Por exemplo, ouro. Muito ouro foi achado num dos rios que eram próximos à cidade. Prata, outros metais preciosos. Também a cidade era uma cidade que tinha muita produção de tecido. Então era uma cidade onde a indústria têxtil, podemos assim dizer, era uma indústria próspera, embora usando apenas materiais manuais, máquinas manuais. Outra coisa interessante é que Sardes ficava numa região em que tinha 2 áreas, uma parte baixa e uma parte alta. Como Salvador tem o conhecido e famoso elevador Lacerda, que conduz os moradores para a parte alta da cidade. Essa parte alta da cidade, era uma cidade que estava a 500 metros de altitude em relação à planície. Outra coisa interessante essa cidade era cercada de penhascos. Logo, a cidade era conhecida como inexpugnável, invencível. Ninguém poderia derrotar aquela cidade.
Por essas características, e uma outra na questão espiritual, sempre tem uma questão espiritual. Como eu te falei outras vezes, tudo começa e tudo termina em questões espirituais. A igreja de Jesus em Sardes sabia muito bem que aquela cidade era uma cidade devota de Cibele. Cibele, entre aspas, uma divindade adorada pelos moradores daquela região, era considerada uma divindade cujo ato de adoração, de culto, implicava em práticas de imoralidade sexual e de muita idolatria e também do consumo de bebida alcoólica. Então era uma cidade que tinha como parte cultural, mas sobretudo ato espiritual, a idolatria, a prática da imoralidade sexual e tantas outras coisas que comprometiam aquela região. E naturalmente que os cristãos daquela cidade estavam sendo afetados, e esta é uma das razões pelas quais Jesus, através de João, envia essa carta. Como das outras vezes, a carta começa com a seguinte expressão: ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Outra vez aqui destacando que a carta era dirigida ao pastor, ao líder espiritual daquela igreja, mas esta mensagem deveria ser transmitida a todos os membros daquela igreja de Cristo em Sardes. Mas o que Cristo fala? A primeira coisa, além de se referir ao destinatário, Jesus faz uma apresentação pessoal muito interessante. Ele diz: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Se você não lembra, mas como Jesus se apresentou no primeiro capítulo de Apocalipse, descrevendo muitas dos seus atributos, do seu poder. E uma das coisas que Cristo fala é o seguinte, no verso 20 de Apocalipse capítulo 1. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Mas antes de falar das 7 estrelas e dos candelabros, Cristo fala o seguinte: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Esse numeral 7 não deve ser compreendido como algo numeral, ou melhor, como algo literal, mas como algo simbólico. Os 7 Espíritos de Deus, e esse Espírito com E minúsculo, está falando da totalidade do poder de Deus, de saber de tudo, de conhecer tudo, de estar presente em qualquer lugar. Deus é Espírito, disse Jesus em João capítulo 4 para a mulher samaritana, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí, quando Cristo fala que tem os 7 Espíritos de Deus, está falando dessa comunhão entre Ele e Deus, e dessa igualdade de pessoa e de poder, digamos assim. Jesus, em essência, é igual a Deus, e por ser igual a Deus em essência, tem os mesmos atributos, os mesmos poderes do próprio Deus: onisciência, onipotência, onisciência, onipresença, onipotência. Onisciência, ele sabe, é o único que sabe tudo. Onipotência é o único que pode tudo. E onipotente é o que pode tudo. Deixa-me colocar novamente. Onisciência sabe tudo. Onipresença é o único que pode estar em qualquer lugar. E onipotência pode todas as coisas. Jesus é Deus. Ele diz lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Mas aqui então, quando ele fala, aqui fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, nada foge ao conhecimento de Deus, nada foge ao poder de Deus, ao conhecimento e à onipresença de Deus, nada foge do poder de Jesus, do conhecimento de Jesus, e Jesus pode estar em qualquer lugar. Mas ele continua, conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. É interessante que Jesus fala da igreja, fala daqueles crentes, incluindo aquele líder espiritual.
É interessante como Jesus usa a seguinte palavra: conheço as suas obras no total, conheço as suas ações, suas atitudes. Meu querido, minha querida, Jesus sabe tudo sobre nós. Mas embora Ele saiba de tudo sobre nós, Ele quer que o busquemos em oração. Ele quer que nós falemos para Ele. Acontece que algumas pessoas não querem buscar Jesus, mas se esquecem de que Jesus sabe tudo de cada um de nós. Conheço as tuas obras, conheço os teus feitos, sejam bons ou ruins. As obras boas ou ruins, Jesus sabia tudo. Mas Ele fala algo muito interessante. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que é a fama, senão a reputação? Reputação é o olhar e a compreensão do outro sobre você. Como você é visto, como você é reconhecido, qual é a sua reputação? Reputação é o olhar de fora para dentro. Como as pessoas veem você? Caráter é tudo certo. Para aquelas pessoas, para aqueles moradores de Sardes, a igreja de Jesus, que estava numa cidade muito poderosa, uma cidade muito relevante para aquele contexto, para aquela época, para aquele lugar, era a cidade que estava ativa. E a igreja de Jesus, por causa desta fama da cidade, poderia também, a reboque, ter a mesma fama. Uma igreja ativa, uma igreja atuante, uma igreja que fazia muito. Sim, aos olhos do mundo era uma igreja viva, mas aos olhos de Jesus era uma igreja morta. Há muitas pessoas que estão vivas para o mundo, mas estão mortas para Deus. Pessoas que têm vontade, têm ânimo, têm disposição para fazer muita coisa neste mundo. Enfrentam uma fila de 4, 5 horas para tirar um valor do banco, mas não são capazes de enfrentar 1h30 ou 2 horas de culto. Pessoas que vão para um estádio de futebol, ou quando podiam ir, agora não, enfrentavam engarrafamento, ficar debaixo de um sol para comprar o ingresso, para entrar, mas que não conseguem ficar 1h30 de culto e louvor e adoração. Pessoas que enfrentam fila para o lanche, fila para o supermercado, fila para comprar material de construção, fila para o cinema, mas não são capazes de ficar sentadas para ouvir a palavra de Deus. Pessoas que ficam em pé de 8 da manhã até às 6 da tarde, atrás do balcão, atendendo, indo para o almoxarifado, fazendo a parte do estoque, controle, indo de um lado para o outro da cidade para pegar documentos, levar documentos, para enfrentar audiências, mas não são capazes de ficar 1h30 no culto. Pessoas que se dedicam para que a empresa que lidera ou da qual faz parte não venha fechar, mas não se preocupam com os que estão fechados por causa do problema. Pessoas vivas para o mundo, mas mortas para Deus. Não adianta, meu querido. Deus conhece o seu, o meu, o nosso coração. E aí no verso 3, ou melhor, no verso 2 de Apocalipse 3 diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Esteja atenta ou atento, esteja atento. Cristo fala para aquele povo dele naquela cidade, ou seja, vigie, esteja atento, fique vigilante, observe, considere, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ou seja, a cidade é uma cidade muito ativa, uma cidade rica, uma cidade poderosa, e aqueles cristãos estavam, como disse antes, usufruindo desta fama, mas aos olhos de Jesus, o que Jesus vê não é nada agradável. Conheço as tuas obras, esteja atento, fortaleça os que estão, os que estavam e o que resta e que estava para morrer. Há muita gente que naquela cidade estava se enveredando por esse caminho de morte espiritual.
por esse caminho de frieza espiritual, esse caminho de letargia. Parece que a pessoa está anestesiada, insensível à ação de Deus. Não escutam a palavra, não cultuam, não adoram o Senhor, não servem ao Senhor. E então Cristo fala: não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Quem é capaz de dizer o que está certo e errado na minha vida? Nem o outro com quem eu convivo e nem eu mesmo. Quem que pode dizer que você está certo ou errado? Você não tem essa capacidade. Até porque você vai, digamos, fortalecer ou elogiar-se pelas suas boas ações e vai tentar ser indulgente ou amenizar os seus erros e tentar justificá-los. Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 139, versos 23 e 24, na oração de Davi: sonda, meu Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelo caminho eterno. Só o Senhor sabe realmente como está a sua vida. Conheço as tuas obras e sei que elas não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Deus sabe a qualidade do que você tem feito. Quantos estão se esmerando para fazer o melhor, para agradar aos homens? Mas para Deus, uma musiquinha qualquer, vou de chinelo de dedo para a casa de Deus, vou de bermudão largado, vou de camiseta regata, vou de calça rasgada, de camisa furada, eu vou de qualquer jeito para Deus, porque a Deus aceita tudo. Meu querido, Jesus ofereceu a Deus um sacrifício perfeito. Ele viveu sem pecado, morreu sem pecado, levando sobre si todos os nossos pecados. E antes de morrer disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, está consumado, eu fiz tudo. Pois bem, se Cristo fez o melhor, por que vamos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma? Temos que agradar ao Senhor. E então, avançando no verso 3 de Apocalipse 3, Cristo fala: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que a igreja aqui está sendo alertada? Jesus disse: lembre-se do que você recebeu e ouviu. Recebeu de Jesus e ouviu de Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus que eu tenho aqui nas minhas mãos é a viva palavra do Senhor. É o tesouro eterno. Cristo disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então você e eu temos acesso à palavra de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso coração por essa palavra. Então nós recebemos de Cristo a salvação, a vida eterna, sem que tenhamos qualquer ato feito para merecer. Nós não merecemos a salvação, é pela graça, só pela graça. Então nós temos que ser gratos ao Senhor e guardar essa palavra, essa salvação como tesouro. O apóstolo Paulo, na primeira carta, ou melhor, em Filipenses capítulo 1, ele fala desse tesouro que o Senhor guardou, tem guardado para ele. E ele disse, Jesus disse para aquela igreja: fique atento, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. E completa: obedeça e arrependa-se. O que a igreja recebeu que deveria lembrar? A palavra, a salvação. O que ele ouviu? A mensagem. Quantos filhos dizem para os pais: o que o senhor falou, o que a senhora falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Ou nem fala, simplesmente vira as costas. Quantos filhos hoje estão arrependidos porque não deram ouvidos aos conselhos dos pais? Quantos filhos estão vendo agora nos seus próprios filhos os atos que fizeram e que foram reprovados pelos seus próprios pais? Entende isso? Então lembre-se, diz o texto: obedeça e arrependa-se. Quando Pedro e João foram censurados e foram julgados, ouviram dos seus acusadores que eles deveriam se calar e que estavam proibidos de falar de Jesus. Sabe o que Pedro e João disseram? Ouçam vocês e veja se é justo dar mais ouvidos a vocês do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
O que eles viram e tinham ouvido a respeito de Jesus? A mensagem do Senhor. Sardes era uma igreja que estava se distanciando espiritualmente do Senhor e de sua palavra. Viva aos olhos do mundo, mas morta aos olhos de Deus. E então Cristo fala uma coisa muito interessante. Mas se você não ficar atento ou não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Vou ler novamente a parte B do verso 3 de Apocalipse 3. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá o que é, não saberá a hora que virei contra você. A palavra antes dessa frase aqui é obedeça e arrependa-se. Eu creio que a mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação, o que implica em arrependimento do pecador e de vida de santidade quando a pessoa entrega a vida a Jesus. Mas Cristo fala, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. É a cidade de Sardes, lembra que eu falei que era uma cidade inexpugnável? Os moradores de Sardes diziam assim, batendo no peito, nós somos moradores de uma cidade invencível, inexpugnável, impenetrável, ninguém vai conseguir entrar nessa cidade. Mas aí diz a história que os gregos se aproximaram daquela região e viram, tentando derrotar a cidade de Sardes, os inimigos não conseguiam, porque de fato as rochas, os rochedos, eram verdadeiras muralhas naturais que impediam o avanço do inimigo. Porém, numa noite, ou melhor, durante uma incursão, o exército inimigo viu, escute bem, viu um soldado que estava descendo pelos rochedos, um lugar que se descia também poderia subir. Então o exército viu esse soldado descer por um rochedo, por uma região daquela digamos, proteção natural, e depois viram o mesmo soldado subindo por aquela região, por aquele lugar. Resultado, numa noite, enquanto os soldados que se achavam seguros, que se achavam protegidos numa cidade cuja fama era uma cidade inexpugnável, impenetrável, então, enquanto a cidade dormia, diz a história, os soldados inimigos por aquele lugar invadiram e mataram os soldados e derrotaram aquela cidade, vencendo Sardes. Jesus então pega esse aspecto histórico, porque a cidade foi surpreendida numa noite com um ladrão. Os inimigos entraram e derrotaram os moradores daquela cidade. Cristo disse, eu virei a ti como ladrão. É como se Cristo faz aqui uma memória, ou traz a memória dos moradores, dos cristãos de Sardes, duas coisas. Primeiro, com respeito à sua mensagem. Diversas vezes Cristo diz, vigiem, estejam atentos, porque o Filho do Homem virá como ladrão da noite. E como um ladrão da noite, os inimigos entraram e derrotaram aquela cidade. Fique atento, meu querido, fique atento, minha querida, ore e vigie. Os dias são difíceis, os dias são maus. E aí no verso 4 de Apocalipse 3 diz assim, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. E aqui, quando fala de vestes, lembra que eu falei que era uma cidade rica, muito famosa pelos seus tecidos multicoloridos? Pois bem, Jesus disse, tenho nessa cidade, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, uns poucos que não foram para a prática da idolatria, uns poucos que não se envolveram na prática da idolatria, da imoralidade sexual, que não se corromperam como os moradores de Sardes estavam. Uns poucos daquela igreja se mantinham firmes no Senhor. Não é a quantidade, meu querido, mas é o coração de cada um. A gente pode ver muitas pessoas levantando a mão no fim de ano, indo
para os lugares pedindo boas entradas, pedindo um feliz ano novo, pedindo prosperidade. Quantos em dias especiais de Páscoa e Natal vão à igreja? Mas a questão toda é a vida. Ao longo do ano, como foi a sua vida? Como tem sido a sua vida? Alguns poucos não se contaminaram. Alguns poucos não vestiram a camisa de um mundo que se distancia de Deus. Vestir a camisa é uma expressão que a gente usa para alguém que se apropria dos conceitos, valores e convicções da empresa, de um time de futebol, de uma organização. Pois bem, os moradores de Sardes usavam com muita alegria as vestes coloridas. O problema não são as vestes coloridas, o problema é o que significa vestir essas vestes, o que significa usá-las. Então, no sentido moral e espiritual, alguns cristãos disseram: não, nós não queremos isso, nós vamos nos manter isentos, como Daniel, Sadraque, os 4 jovens que disseram: nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Aí Cristo então fala para esses: eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Jesus faz aqui um contraste entre os tecidos coloridos de Sardes e as vestes brancas de uma vida imaculada, uma vida não contaminada, porque foram lavados todos eles pelo sangue do Cordeiro. E então Cristo fala no verso, ainda no verso 4, pois são dignos. É interessante, porque isso aqui, quando ele fala, eles, falando dos justos que temem a Deus, dos que são fiéis a Jesus, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Isso me faz lembrar, na carta aos Hebreus, capítulo 11, no finalzinho daquele capítulo, falando dos homens e das mulheres de Deus, o escritor fala: porque dos quais o mundo não era digno. Ou seja, partindo ou começando de Abel até o último cristão que havia sido morto por causa de sua fé, todos eles foram arrolados numa lista que hoje é conhecido como os heróis da fé. Heróis não porque tinham superpoderes, mas porque eram homens e mulheres tementes, obedientes e fiéis ao Senhor. E então o texto relata lá em Hebreus 11 que o mundo não era digno deles, por isso que Deus os tirou de uma forma maravilhosa, como Enoque foi arrebatado, como Elias transladado, como Abel de forma triste foi morto, e outros como o profeta Isaías cerrados ao meio. O mundo não era digno deles, por isso que eles foram tirados. E aí Cristo fala aqui em Apocalipse 3, versículo 4, pois são dignos. Dignos de quê? De andar com Jesus, dignos de receber uma veste nova, branca, imaculada, sem mancha, pura, perfeita. E aí no verso 5, no penúltimo versículo dessa carta, Jesus fala: o vencedor será igualmente vestido de branco. Ou seja, aqueles cristãos que viviam em Sardes, não se contaminando, não partindo para a contaminação da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da imoralidade sexual e tantas outras coisas reprovadas por Deus, Jesus disse que eles vão receber realmente ali em Sardes. Esses que permanecerem fiéis no futuro vão receber uma veste branca. E aí, de forma abrangente, Cristo fala: o vencedor, ou seja, todo aquele, não só em Sardes, mas em Tiatira, em Éfeso, naquela época, hoje e até o dia da segunda vinda de Jesus, todos os cristãos que vivem de modo temente e fiel ao Senhor, todos eles vão receber, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aqui talvez esteja também fazendo uma referência a uma coisa muito interessante na cultura da época. Ser cidadão romano, escute bem, ser cidadão romano era um luxo. Uma pessoa poderia ser cidadã romana de duas maneiras: por nascimento ou por títulos.
por nascimento foi o apóstolo Paulo. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era um cidadão romano, porque nasceu em Tarsis, uma cidade do Império Romano, mas era judeu porque sua família era judia e ele se tornou membro do Supremo Tribunal Judaico, o Sinédrio, porque ele era um judeu de nascimento. Ou seja, ele era descendente, melhor dizendo, de judeus. Nasceu em Tarsis. E aí, quando ele foi preso, no livro de Atos vem essa narrativa, e em Atos capítulo 16 ele é julgado, condenado e é preso. E aí então diz a Bíblia que quando descobrem que ele é um cidadão romano, o centurião, mas você é um cidadão romano? Sou, eu nasci lá em Tarsis. Ele, por um alto preço me tornei cidadão romano, ou seja, era um valor muito elevado. Mas o Império Romano também tinha o direito de riscar do livro, do registro, aquela pessoa, de modo que ela perderia o seu direito de cidadania. Cristo diz: não, aquele que crê em mim, nunca apagarei o seu nome do livro da vida, nunca riscarei do livro da vida aquele que creu em mim e pela fé vive em mim. De fato, a salvação é eterna, meu querido. E ele termina: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que antes Cristo fala: a esse nunca vou riscar o seu nome do livro e vou reconhecê-lo diante do meu Pai e dos anjos. Isso me faz lembrar aquela palavra de Jesus: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos anjos. Mas aquele que me honrar diante dos homens, eu o honrarei diante do meu Pai. Meu querido, honre ao Senhor, testemunhe de sua fé em Jesus, fale do amor de Deus para quem você está, perto ou longe, pelas redes sociais, mas diga: eu sou de Jesus. Numa cidade que cochila, que fecha os olhos para a fé, mantém os seus abertos para a palavra do Senhor e esse coração ardente por Jesus e a salvação dele. Que Deus te abençoe, seja feliz com Jesus, hoje para todo sempre. Amém e amém.